O povo saía na rua, tinha medo. Ninguém saía de casa depois das 8 horas da noite, porque a mãe dizia logo para as mocinhas: olha, a perna cabeluda não vá não, porque a perna cabeluda o povo tremia. Tinha gente que tremia de medo. Olá, meu nome é J. Ferreira, estou nessa brincadeira do youtuber, né? E aproveito a oportunidade para falar de um assunto que tomou conta do povo aqui no Recife, Pernambuco, chamado perna cabeluda. O fato que ocorreu, não ocorreu coisa nenhuma, isso foi uma brincadeira de mau gosto, inventada por companheiros de rádio. Na época, a Rádio Repórter do Recife, Geraldo Freire, juntamente comigo, que eu era um repórter do programa dele, no final da década de 70. Eu me refiro a perna cabeluda. Perna cabeluda. Um belo dia o Geraldo chegou para mim e disse que não tinha mais notícias para dar e que eu arranjasse qualquer coisa. Falou: não tenho, cara, não tenho. Eu vou arranjar o quê? Disse: rapaz, escreva aí, faz qualquer coisa. E eu resolvi escrever uma notícia que veio na minha cabeça de uma determinada pessoa que tinha sido agredida por um elemento que tinha o apelido de perna cabeluda. Poderia ser uma perna que não fosse cabeluda, uma perna qualquer, uma coisa que surgiu na cabeça, o que nós chamamos de uma barrigazinha. Isso para preencher o horário do Geraldo, que não tinha mais notícias para divulgar. Não é? Eu trabalhava informando os casos policiais que chegavam na emergência do maior hospital público, hospital de alta complexidade chamado HR, Hospital da Restauração, que tinha sido inaugurado fazia pouco tempo, não é? Nós trabalhávamos numa situação precária, colocávamos todos os equipamentos de rádio sob a rampa de acesso do hospital. Bom, enfim, essas coisas todas só para você se situar. Pois bem, nós aproveitamos para brincar com a notícia, não é? Algumas coisas que a gente podia radiofonizar, ele imitava a vítima, eu imitava o agressor, ou vice-versa, aquele negócio todo. Uma coisa muito rápida, não tinha nada que se propagar. Isso aconteceu um dia. 3 dias depois, porque existia um detalhe interessante, a fonte geradora de notícias aqui no Recife era o Baixo Meretrício, o BAFO, chamado Recife Antigo hoje, não é? Foi bem. Porque o movimento do porto, força-tarefa de outros países, barcos de pesca, aquele negócio todo, era muita gente estrangeira lá no Recife Antigo, não é? E ali existia a zona, o Bafom, onde ocorriam os casos policiais. De vez em quando os carros chegavam, o carro da polícia chegando com gente todo quebrado, esfaqueado, e lá vai o cacete comendo. Pois bem, 3 dias depois apareceu um fato que me chamou a atenção. Tinha um comissário lá no HR chamado Cobrinha, era comissário de polícia, não é? Me chamou de madrugada, umas 3h30, ou melhor 4h30 para 5 horas da manhã. J. Ferreira, rapaz, vem cá! Eu digo: que danado é, rapaz? Vem cá, traz aí o microfone. E eu saí correndo, porque tinha um cabo enorme de microfone, até o birô, no plantão policial onde estava o Cobrinha. Ao lado, uma maca, na vez aguardando para ser levada aquela vítima para a seleção econômica e, logicamente, para a sala de traumatologia. Ela estava quebrada, era uma mulher, tinha levado uma surra. Sabe, pergunta ela, quem fez isso aí? Pergunta para ela aí, pergunta. Eu disse: perguntar o quê? Pergunta ela, rapaz. Aí eu fui e perguntei: quem fez isso com você, minha filha? Quem foi? Ela disse: foi a perna cabeluda. Foi a perna cabeluda. Foi a perna cabeluda. Rapaz, eu não esqueci nunca isso. Como é que é? Aí eu com o microfone nas mãos, chamei o Geraldo me botou no ar. Eu digo: olha, você vai ouvir uma coisa, você não vai acreditar. Como eu também aqui, eu estou boquiaberto. O que danado é? Uma mulher toda quebrada. Eu fiz a descrição, aquele negócio todo, e perguntei: quem foi que fez isso com você? Ela repetiu: foi a perna cabeluda.
foi a perna cabeluda. Foi a perna cabeluda. Eu, meu Deus do céu, leva essa mulher lá pra dentro. Ela foi ser atendida, coisa e tal, embriagada, e falando esse negócio de perna cabeluda. Pronto. E aí, aquele comentário, aquele negócio todo, e uns 2, 3, ou sei lá quantos dias depois, aí começaram a surgir casos, né, de pessoas dizendo que tinham sido agredidas pela perna cabeluda. Já não era mais um apelido, era uma perna cabeluda. O povo ficou com medo, né? E não foi somente o povo, porque nós, Geraldo Freire e eu, também ficamos com medo, porque nós tivemos que dar satisfações ao Departamento de Censura da Polícia Federal. Na época, né, o Dr. Demerval Lins, que era o delegado encarregado desse setor, nos intimava para dar esclarecimentos a respeito da chamada perna cabeluda, porque o povo estava apavorado, aquele negócio todo. Doutor, olha, isso foi uma brincadeira, coisa e tal. Mas na época, a época da ditadura, né, a ditadura militar, tudo o que acontecia era interpretado como sendo um ato subversivo. E o receio da gente era exatamente passar por uma situação dessa natureza. E o povo tinha medo mesmo, tinha medo. Agora imagine só a polícia atrás do perna cabeluda. Aí havia aquela dúvida. Uma hora era uma assombração, outra hora era um bandido que tinha o apelido de perna cabeluda. Algumas pessoas chegaram inclusive a ser presas, porque tem pessoas que são cabeludas mesmo, não é verdade? E eu fiquei triste uma vez, quando eu cheguei numa delegacia, tava o camarada preso lá, só porque ele era todo cabeludo, né? E o delegado chegar e dizer, ó, aí a pena acabou o sofrimento, o camarada safado foi preso, coisa e tal. Meu Deus, não é. Doutor, o senhor está enganado. Bom, enfim, foi uma confusão essa perna cabeluda, que eu não quero nunca mais na minha vida que uma desgraça dessa aconteça comigo. Tá entendendo? O povo saía na rua, tinha medo. Ninguém saía de casa depois das 8 horas da noite, porque a mãe dizia logo para as mocinhas, olha a perna cabeluda, não vá não, porque a perna cabeluda tremia. Tinha gente que tremia de medo, né? Se você chegar nos mercados públicos aqui do Recife e procurar saber alguma coisa sobre a perna cabeluda, todo mundo vai falar, tá certo? Agora, claro, Chico Sainz fez sucesso. Num de seus álbuns da banda Nação Zumbi, ele gravou, inclusive com a minha voz, narrando essa notícia da perna cabeluda, tudo. Foi verdade, tá certo? Brincadeira de mau gosto que não se deve fazer em jornalismo. E naquela época, pronto, o povo acreditou que era verdade. Dada a credibilidade do programa, tá certo? Nós conseguimos uma audiência extraordinária de rádio, não só por causa da perna cabeluda, como também de outras coisas, né? Bom, enfim, essa é a verdadeira história da perna cabeluda. Se aparecer algum sujeito dizendo que é dono da perna cabeluda, tá certo? Então ele aproveita e pendure ela no pescoço, tá? Porque eu já estou de saco cheio com essa história, tá bom? Se você gostou dessa história, então você vai fazer o seguinte, aí você dá um like, né, dizendo que gostou ou não, e aproveita para se inscrever, tá certo, no meu canal, J. Ferreira Agora. Mas faça isso, vá lá, e comente com o povo, pesquise essa história de perna cabeluda, aí você vai ver que eu tenho razão, tá bom? Um grande abraço!